Irmãos, graça e paz a todos. Que o Senhor continue a nos abençoar nesta noite, agora, através da leitura e da exposição da sua palavra. Vamos abrir as nossas Bíblias. Abra a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 1. Queridos, nesse contexto, o apóstolo Paulo ele faz algumas reflexões sobre Timóteo, seu amado filho na fé, um jovem pastor, um companheiro de Paulo, alguém a quem Paulo amava muito. Ele faz algumas reflexões, ele traz lembranças da vida de fé deste jovem de Deus. Ele faz algumas exortações a Timóteo, pois Timóteo estava precisando. Timóteo enfrentava muitas dificuldades, a começar pela enfermidade que ele tinha no estômago. Ele também, a gente entende que ele padecia de alguma timidez também, emocionalmente falando. Ele enfrentava o perigo da própria perseguição cristã, que era ferrenha na sua época, por parte do imperador Nero. Ele sofria também com o ter que enfrentar os falsos mestres, as falsas doutrinas, as heresias, que eram trazidas ali e muitas vezes semeadas em meio ao povo de Deus. Ele enfrentava a dificuldade de pastorear. Pastorear a igreja não é fácil, lidar com pessoas não é fácil. Tem gente que pensa que a vida do pastor é algo muito fácil, mas só quem é pastor sabe o peso que carrega e as dificuldades que existem nessa função, nessa missão tão honrosa, nesta excelente obra, como diz a palavra do Senhor, mas que requer demais do servo de Deus se ele de fato quer se esforçar para viver piedosamente, viver de uma forma que agrade não a homens, mas agrade a Deus. E Paulo aqui se viu na obrigação de incentivar Timóteo, de dar uma sacudida em Timóteo, de tentar reacender a chama. Timóteo deveria flamejar, arder com a vontade de prosseguir servindo ao Senhor, pastoreando o rebanho do Senhor. E ali ele se vê motivado a encorajar este jovem, de fato, mas com uma tão grande missão adiante dele. Até porque o apóstolo Paulo ele estava prestes a enfrentar o seu martírio, a sua morte. Ele estava certo de que iria morrer, sua sentença já estava determinada. Ele estava na reta final de sua vida, e ali de uma cela fria, de uma prisão de fato sofrível, ele escreve esta palavra tão oportuna para encorajar Timóteo, e encorajar todos nós, porque a palavra de Deus não só para Timóteo, não só para líderes, mas para todos nós, porque todos nós temos a missão de cuidar uns dos outros, de zelar pelo bom testemunho de Cristo. E Paulo traz essa pérola aqui, no versículo 7 do capítulo 1 da segunda carta a Timóteo, quando ele diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Vamos ler todos nós? Vocês podem ler comigo? Vamos lá? Porque Deus não nos tem dado... Vamos orar mais uma vez, falar com Deus. Obrigado, Senhor. Te louvamos por Tua palavra. Me dá graça, Deus, para entregar ao Teu povo aquilo que o Senhor me deu, e que eu seja fiel nessa missão, Deus. Nós precisamos sempre do Senhor, e precisamos muito do Senhor para pregar a Tua palavra. Dá-me a graça de, em humildade, Deus, ser fiel ao Senhor. Não me deixa, Deus, transmitir nada que venha a ser de atrapalho para os meus irmãos, mas guia-me em cada palavra, Deus, em cada sentença que eu proferi, que o Teu nome seja exaltado e que eu possa diminuir. Que o Senhor seja honrado mais e mais nesta noite, que o Senhor edifique o Teu povo, edifique a todos nós. Nós precisamos do Senhor e contamos com a Tua infinita graça. Assim Deus nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós também enfrentamos tempos difíceis. Os tempos são de instabilidade, de timidez espiritual, vamos dizer assim. Os tempos são tempos em que facilmente podemos ceder também à covardia. Facilmente podemos recuar da nossa tão árdua e tão importante missão de permanecermos firmes
na obediência ao Senhor nosso Deus, perseverando em obedecer ao Senhor, em pregar o seu Evangelho. E aqui Paulo traz essa maravilha de palavra para nós nesta noite. Ele diz, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Então, queridos, o tema para nós esta noite é coragem, irmãos. Meu objetivo aqui é que todos nós sejamos incentivados por Deus e pela sua palavra a prosseguirmos, a não desistirmos, a não olhar para trás, mas a confiados no Senhor, seguirmos sempre nos caminhos aplanados, nas santas veredas do nosso bondoso Deus. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. É assim que ele começa dizendo. Nós somos covardes por natureza. Quem de nós aqui nunca, talvez, aí tenha chorado os seus pecados e confessado a Deus a sua covardia diante de alguma circunstância, diante de algum momento em que você não foi o que você deveria ser, que você não fez o que você deveria fazer, não permaneceu firme em obedecer ao Senhor. Acredito que todos nós já tenhamos passado por isso. Se não, provavelmente você vai passar, no mínimo pela tentação de fazer isso. Somos tentados. Quem nos legou covardia, espírito de covardia, não foi Deus, foi Adão depois do seu pecado. Aí a covardia é inerente a nós, mas Deus não nos tem dado espírito de covardia. A gente precisa ousar no Espírito Santo do Senhor. Ele é o Espírito que nos dá coragem. Ele é o Espírito que nos dá coragem. Por isso nós precisamos, nesta vida, confiar nos momentos de temor, nos momentos em que pensamos em retroceder, nós precisamos olhar para o alto, olhar para o Senhor, confiar na sua palavra, clamar ao Espírito Santo de Deus que habita em nós para que Ele nos ajude, para que nós ousemos, não na nossa presunção humana de sermos corajosos, mas na dependência do Espírito Santo de Deus. Confiantes na graça suficiente do Senhor, porque ela é suficiente para nos fazer permanecer firmes. Às vezes olhamos para os personagens bíblicos e achamos que eles são diferentes de nós. Eles não são diferentes de nós. Eles foram como nós, seres humanos, pecadores. E a graça do Senhor os supriu em tudo aquilo que eles precisavam. Todos os seus acertos vieram da graça de Deus. Os seus erros vieram deles mesmos. Mas a graça de Deus é o que nos sustenta, é a graça de Deus que nos vai fazer perseverar. Então, queridos, sejamos corajosos. Deus não nos deu espírito de covardia. Nós sejamos corajosos, coragem, irmãos, sejamos corajosos no Senhor. Não confie na força do seu próprio braço. Não confie no seu intelecto, simplesmente. Não confie nos seus bens. Não confie no que você possa fazer da sua própria força. Confie no Senhor. Sejamos corajosos no Senhor. Ele não nos deu espírito de covardia. Coragem, irmãos, aqui, eu diria agora em primeiro lugar, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder. Deus nos tem dado espírito de poder. Então, irmãos, vivamos no poder do Senhor. Vivamos no poder do Senhor. O espírito que Deus nos deu é o espírito de poder. Ele é o espírito todo-poderoso, ele é o espírito do próprio Deus. É Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos fortalece, é Ele quem nos ajuda. Então a gente precisa viver no poder do Senhor. Atos 1:8, os irmãos podem colocar aí, por favor, Raquel? Atos 1:8 diz algo bastante conhecido de todos nós. Vamos ler todos nós? O que é que diz? Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até aos confins da terra. Então, coragem, irmãos, vivamos no poder do Senhor, mas poder para quê? Poder para que sejamos testemunhas do Senhor. Esse poder não é para que nós ousemos nas nossas conquistas carnais, naquilo que a gente acha que tem que conseguir, na dependência do Senhor, mas é poder para que sejamos testemunhas, poder para proclamarmos o Evangelho, para não perdermos as oportunidades de dar o bom testemunho de Cristo, de pregar a palavra do Senhor, custe o que for, custe o que custar. É essa coragem, coragem para sermos santos. Não é coragem para obtermos o que quisermos, às custas do Evangelho. É coragem para sermos testemunhas. A testemunha, ela fala daquilo que viu, que ouviu, que vivencia, que vivenciou. E todos nós, se estamos em Cristo, temos experiências com Deus, temos algo para contar. A partir do Evangelho que nos alcançou, podemos e devemos compartilhá-lo com as pessoas.
sem perder as oportunidades. Então, queridos, que Deus nos ajude. Coragem, irmãos, para que nós não percamos as oportunidades de proclamar o Evangelho, de anunciar o Evangelho para as pessoas, que nós não nos acovardemos. Deus não nos deu esse espírito, Ele nos deu o espírito de poder para que a gente viva em santidade, poder para que a gente, pela graça do Senhor, sejamos instrumentos nas mãos de Deus para que vidas sejam salvas. Você pode computar? Você tem em mente quantas pessoas você já levou a Cristo? Quantas pessoas foram conduzidas a Cristo por seu intermédio, pelo seu testemunho, pelo abrir e fechar da sua boca, pregando de maneira convincente, de maneira convida a palavra do Senhor, de maneira com experiência de vida sua acompanhando. O que você atesta, o que você fala, o que você diz, o que você prega, a gente precisa disso. Então, queridos, que no poder do Senhor sejamos suas testemunhas e que nós ousemos a começar esse testemunho da nossa própria casa. É lá que a gente precisa ser, primeiramente, testemunhas, né? Do Evangelho de Deus, do poder de Deus nas nossas vidas, do poder transformador de Deus pelo Evangelho na minha e na sua vida. É lá que a minha esposa precisa olhar para mim e dizer: você é um homem de Deus. É lá que você precisa olhar para a sua esposa, e você, esposa, precisa ser vista pelo seu esposo, assim como o esposo pela esposa, como mulher de Deus. Você precisa ser vista como uma mulher de Deus que edifica a sua casa. Por quê? Porque você é testemunha de Cristo. Porque você sabe o que é ser moldada, ser podada, ser trabalhada por Cristo. Que os nossos filhos ousem a dar o verdadeiro testemunho na sua própria casa. Que eles possam olhar para nós como pais e dizer assim: pais, vocês são de fato pais segundo o coração do Senhor. A gente precisa disso. Que ousemos testemunhar do Senhor aonde Deus nos tem colocado. Queridos, ousemos. Coragem, irmãos. Vivamos no poder do Senhor. Em segundo lugar, olha para o texto. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor. Deus nos deu espírito de amor. Então, vivamos no amor do Senhor. Vivamos no amor de Deus. Nós temos aqui, neste versículo, características, aspectos da verdadeira coragem cristã. Viver no poder do Senhor, viver no amor do Senhor, viver na moderação. Viver no amor do Senhor. Coragem, irmãos, para que vivamos no amor do Senhor. Essa é a coisa mais importante na vida do cristão, amor, amar. É por isso que nós somos conhecidos, é por isso que devemos ser conhecidos, por causa do amor de Deus. Deus nos deu o amor ágape, o amor dele, para que nós possamos cuidar uns dos outros, para que nós, amando a Deus acima de todas as coisas, possamos nos importar uns com os outros, possamos demonstrar esse amor. Afinal de contas, esse é o maior e o grande mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Mateus 22, de 37 a 39, se eu não estou enganado. A palavra de Deus diz isso. Então, que a gente ouse viver no amor do Senhor. Amarmos de fato e de verdade. Amarmos os nossos irmãos e demonstrarmos isto orando por eles. A começar pelas orações. Quem ama os seus irmãos, ora por eles. Quem ama os seus irmãos não apenas gosta, porque se você gosta, você vai desgostar daqui a pouco, somente. Mas quem ama com o amor do Senhor, este amor ágape, este amor que tudo sofre, que tudo crê, que tudo espera, que tudo suporta, vai amar sempre, continuará amando os seus irmãos, amando o seu Senhor acima de tudo. Então, que ousemos amar, de fato, queridos, orando pelos nossos irmãos, orar estendendo a mão aos nossos irmãos, sendo generosos, sendo piedosos, sendo misericordiosos com eles. Que ousemos amar os nossos irmãos estando atentos, nos dedicando a ajudar aqueles que precisam de nós, sabendo que isso vai demandar de nós tempo, vai demandar de nós sair da nossa comodidade, vai demandar de nós dinheiro, muitas vezes. Que ousemos amar de fato e de verdade. A verdadeira coragem nos impulsiona ao amor a Deus e ao amor ao próximo. Que Deus nos ajude, queridos, porque o mundo está carente.
de ver esse amor. E ela só pode ver esse amor através da igreja, através de mim e de você. Não é através do ímpio, não. O ímpio não pode amar como Deus requer de mim e de você, como Deus nos capacitou ao nos dar o seu Espírito. Nós estamos falando aqui desse Espírito de Deus. Porque estas coisas são fruto do Espírito. O poder vem do Espírito, é o poder de Deus descendo sobre nós. A pessoa do Espírito Santo de Deus. O amor é o amor que vem de Deus. Nós precisamos amar de fato e de verdade. Queridos, se a gente amar de fato e de verdade, a igreja vai sofrer muito menos. Porque o que sofremos muitas vezes por causa de picuinhas, por causa de disse-me-disse, não é pouca coisa não, pessoal. Precisamos amar de verdade. Amar de verdade é se colocar no lugar do outro. É sofrer o dano, muitas vezes, no lugar do outro. É encobrir os pecados do outro, indo primeiro a ele, tentando resolver as coisas, e não colocando a boca no mundo, sem cumprir o que Deus nos diz que nós devemos fazer no exercício do amor, quando o irmão peca contra nós. Quantos problemas poderíamos evitar se nós amássemos de fato e de verdade? Quantos problemas nós evitamos quando a gente ama de fato e de verdade? Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de poder, espírito de amor, amor sacrificial, amor que se doa, amor que perdoa, amor que vai ao encontro, amor que se importa, amor que se sacrifica, que vive de fato a verdade, a vontade, a palavra de Deus. A gente precisa disso. E em último lugar ele diz assim, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. De moderação. Moderação aqui é fruto do Espírito também. É a mesma coisa que equilíbrio, que domínio próprio. Não é a mesma coisa que autodomínio, mas domínio do alto. É você entender que você deve se submeter em toda e qualquer ocasião a Deus, para que Ele lhe dirija. É você entender que em todos os momentos você precisa dizer, Deus, o que é que o Senhor requer de mim aqui? Para que você não haja com impulsividade, para que você não haja na impulsão do seu próprio coração. Porque a gente vai pecar. Precipitadamente, quando a gente age, pecamos. Quando levados pelos sentimentos, nós pecamos. Deus nos deu espírito de moderação, domínio próprio, equilíbrio. Isso tem a ver com sobriedade, com vigilância. Nós precisamos orar e vigiar, para que não cedamos nos momentos de tensão, a fazer aquilo que vem na cabeça, a fazer aquilo que o coração quer que nós façamos, a fazer aquilo que o mundo aplaude quando um cristão faz, porque o mundo não aplaude quando o cristão de fato exerce o seu cristianismo, o seu amor de maneira correta. Pelo contrário, ele é taxado de alguém que é arcaico, alguém que é ultrapassado, alguém que é besta, alguém que não sabe tirar proveito das ocasiões, proveito próprio. O mundo aplaude essas coisas. Que Deus, queridos, nos ajude, que a gente possa caminhar exercendo essa coragem que é evidenciada pelo domínio próprio, que nos faz dar respostas brandas quando as pessoas são sarcásticas conosco, quando as pessoas agem de maneira inadequada conosco, quando as pessoas nos tentam para nos ver irados não produzirmos a justiça de Deus. Esse domínio é aquele que nos faz de fato nos submeter a Deus. Esse domínio nos leva à obediência a Deus, principalmente nos momentos de tensão, momentos em que pisam no nosso calo, momentos em que nos humilham, momentos em que escarnecem de nós, que zombam de nós, momentos em que nos fazem descer de um pedestal que nós nunca deveríamos estar, achando que somos alguma coisa,
E quando alguém tenta nos remover de lá, sai da frente. Muitas vezes, adeus cristianismo, adeus bom testemunho de Cristo. Deus nos ajude, para que a gente honre ao Senhor. A gente viva de fato um cristianismo que faça diferença, a começar da nossa casa, a começar com aqueles que primeiro se relacionam conosco e que se estenda em uma espiral sem fim, alcançando a todos aqueles a quem o Senhor quiser impactar com o nosso bom testemunho cristão. Coragem, irmãos. Deus não nos fez covardes. Deus nos chamou para andar com Ele, para caminhar com Ele. Caminhar em poder, testemunhando do Evangelho de Cristo com a nossa boca e com a nossa vida, com o nosso viver. Coragem para, no amor do Senhor, a gente de fato amar, não só de palavra, mas de fato e de verdade. Amor que nos faz se colocar no lugar do outro. Amor que nos faz obedientes a Deus. E na moderação. A moderação que nos faz entender a importância de, nos momentos de tensão, não ceder e fazer a vontade do inimigo, que quer nos fazer envergonhar o bom nome de Cristo, aquele que se deu por nós, que foi humilde até a morte, morte de cruz. Coragem para darmos a resposta que transmita graça às pessoas, que abençoe as pessoas, resposta que engrandeça o nome do Senhor, resposta que honre o nome de Cristo. Nós precisamos disso. E Deus nos ajude, que a gente ore por isto. Não é sem oração que vamos conseguir usufruir desse Espírito que Deus já nos deu, o Espírito Santo do Senhor, que capacita mais e mais o nosso espírito a servir a Deus. Um serviço verdadeiramente de amor. Gostaria de convidar você a estar de pé. Nós vamos orar a Deus para que Deus nos abençoe mais e mais com essa coragem, com essa ousadia de amar, com esse amor que nos desloca de nós mesmos, com esse amor que nos faz focar o Senhor, o irmão em Cristo, a obra do Senhor, os perdidos, a quem precisamos levar esse Evangelho, de forma audível e de forma visível. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não nos deixa agir com covardia. Deus não nos permite, Deus, em todas as circunstâncias, e principalmente naquelas circunstâncias onde a proporção de dificuldade é muito maior, não nos permite agirmos na carne, agirmos como o velho homem, na covardia, Deus, fugindo da nossa responsabilidade. Deus, o mesmo Espírito que habitou em Paulo, o mesmo Espírito que habitou em Timóteo, que os fizeram ousar e dar o bom testemunho de Cristo, e em todos os outros grandes nomes dos personagens bíblicos, é o mesmo Espírito que habita em nós. Nós te louvamos porque o recebemos do Senhor. Ele habita em nós, Deus, que nós não o entristeçamos, que nós, Senhor, sejamos cheios desse Espírito, que Ele tenha mais e mais de nós, mais e mais das nossas vidas em suas mãos, para dirigi-la, Deus, em cada aspecto que a compõe. Deus, que Ele reine no nosso coração, que Ele reine na nossa mente, nos fazendo pensar de maneira pura, Deus, em nome de Jesus, e que tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, que sejam essas coisas que ocupem o nosso pensamento, para que vivamos ousando na coragem do Senhor, perseverar, dar o bom testemunho de Cristo, amarmos e vermos a Tua igreja sendo abençoada, pelo amor do Senhor fluindo através de nós, e assim vindo outras vidas sendo alcançadas, pelo verdadeiro testemunho de Cristo, e assim, Senhor, vendo o Teu nome sendo engrandecido, porque para isso o Senhor nos criou, para que o Teu nome seja glorificado. Pedimos, Deus, nos ajuda, Pai, nós precisamos viver uma vida assim. Tem misericórdia de nós, das muitas vezes que falhamos. O Senhor conhece, Deus, o nosso coração, o Senhor conhece a nossa mente, o Senhor conhece a nossa forma, como temos vivido, de que forma temos vivido, Deus, aonde o Senhor nos tem colocado.
longe dos nossos líderes, longe de irmãos da igreja. O Senhor sabe, Deus, o Senhor conhece a nós. O Senhor é aquele que nos vê, mesmo quando nos auto-enganamos, Deus, dizendo para nós mesmos que estamos escondidos, que ninguém está vendo. Mas o Senhor é aquele que sonda os nossos corações e as nossas mentes, conhece o nosso deitar e o nosso levantar, o nosso falar. Ó Deus, purifica-nos de fato e de verdade, santifica-nos, Senhor, para que exalemos o bom perfume de Cristo, aonde o Senhor nos permitir ir. Que a graça do Senhor seja sempre com nossas vidas, Deus. Nós não queremos confiar na força do nosso braço. Que a nossa coragem dependa tão somente da Tua suficiente graça, que é sobre nós de maneira abundante. Nós Te louvamos, Deus, por este momento. Pedimos que o Senhor continue a nos abençoar, continue recebendo o nosso louvor e o nosso culto a Ti, prestado ao Senhor em espírito e em verdade. Assim nós Te oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar.